continuarem nesta projeção até aqui em que o candidato presidencial da Frelimo está na dianteira. Antes de voltarmos à apresentação dos dados em relação às eleições legislativas, para vermos estas 4 ou 5 províncias que temos disponíveis dados, vamos olhar para a cidade da Beira. Houve uma pequena agitação no dia da votação e o que tudo nos indica, o repórter de Francisco Mandelhate dá-nos a entender que a situação voltou à normalidade, já pode circular à vontade, mesmo no sítio localizado, onde Francisco Mandelhate trouxe-nos na noite de votação aquela pequena agitação, tudo voltou à normalidade. Francisco Mandelhate, o que é que tem a dizer-nos? Depois da azáfama do dia da votação e das escaramuças que marcaram o final do dia, a cidade da Beira acordou esta quinta-feira mais tranquila e com a vida a retomar a normalidade. As instituições estiveram a funcionar normalmente e os órgãos de administração eleitoral prosseguiram com o processo de apuramento dos resultados do escrutínio. A polícia classifica o processo como tendo decorrido na normalidade. O Comando Provincial da PRM, tanto aqui em Sofala, faz um balanço positivo, tendo em conta que, de uma forma geral, tanto a nível da província toda de Sofala, este processo de votação aconteceu num ambiente calmo e ordeiro. Uma das escolas, num posto de votação, em que um cidadão foi surpreendido, tanto em plena fila, nas proximidades de uma assembleia de voto, este que estava a efetuar a campanha eleitoral. Por conta dos tumultos, há 10 pessoas detidas e se está a averiguar o caso do jovem baleado nas 2 pernas de Mafambice. Tendo iniciado o processo, vamos trabalhar, vamos aferir, de facto, se tiver existido, portanto, algum excesso, logicamente que a pessoa será responsabilizada. Existem alguns indivíduos, portanto, que estão a contas com a polícia. Continuamos a trabalhar no sentido de identificar os principais cabecilhas daqueles atos, estes sim que serão conduzidos ao tribunal, onde deverão ser julgados e condenados pelos atos que cometeram. A Comissão Provincial de Eleições tem estado a conta-gotas a divulgar os resultados de apuramento parcial dos votos. Em declarações aos órgãos comunicativos. Depois da cidade da Beira, vamos subir para a região norte do país, onde escalamos a província de Nampula, concretamente a capital do norte, onde Nelson Bellarmino também dá-nos a entender que a situação está normal, a contagem dos votos continua normalmente. Nelson Bellarmino, depois daquela noite em que, com o apagão numa das escolas, houve um grupo de jovens que tentou criar um clima de agitação, como é que ficou no dia seguinte? Como é que está o processo neste momento? Em declarações aos órgãos de comunicação social, havidas aqui no Centro de Imprensa de Estado em Nampula, o diretor provincial deste órgão eleitoral, Nino Príncipe Ataia, deu a conhecer que há momentos de perturbação que se registraram na noite de ontem em alguns postos de votação, não criaram nenhum constrangimento ao processo, ou seja, não afetaram a segurança do processo. Felizmente, todo o processo de preparação foi um processo de preparação bastante aturado. Todos os pormenores e detalhes daquilo que podia ser algum constrangimento de última hora foram acautelados e aprimorados. E isso permitiu que nos locais onde sentiu-se este corte de energia e a iluminação também era de baixa qualidade, todas as mesas, todos os brigadistas eram portadores de lanternas e candeeiros. Isto permitiu que o trabalho não parasse ao longo de toda a noite até que o trabalho fosse terminado. Em relação a questões ligadas à segurança, como todos sabem, a segurança faz parte do processo eleitoral. Em todos os locais de votação, a segurança fez o seu trabalho e assegurou-se uma força que pudesse ser capaz de minimizar ou proteger todo o processo, quer os cidadãos, assim como os materiais. Nos locais onde nós assistimos a alguns tumultos perpetuados por algumas pessoas que desconhecemos neste momento, mas que assumimos que eram pessoas que estavam ali naquele momento, nesses locais, felizmente, toda a segurança foi acautelada e todos os votos e as urnas que estavam naqueles locais, e felizmente também nessa altura já selados, estavam assegurados, tranquilos, e também assistimos que nesses locais os próprios brigadistas, assim como delegados
de candidaturas dos diferentes partidos, incluindo observadores, participaram no processo e foi assim que assegurou que o processo de contagem devesse dar início e esse processo foi desencadeado. Esta informação foi secundada pela Comissão de Eleições ao nível da cidade de Nampula, que apenas referiu-se a um local onde a perturbação teve tendência a alguma intensidade, mas foi pontualmente controlada. Houve uma assembleia de voto que teve problemas, que é a assembleia de voto que funcionou na escola de Moigane. Houve problemas lá que os eleitores acabaram arremessando objetos, acabaram arremessando pedras, portanto, a assembleia de voto, por ter havido corte de energia, suspeitando que provavelmente nesse momento podia acontecer algum ilícito eleitoral. Mas toda a situação ficou controlada e o processo continuou até o fim. Não temos indicação de nenhuma outra assembleia de voto que tenha havido outros problemas, porque a polícia esteve prontamente para responder tendências ou situações de vandalismo. No que concerne à ordem e tranquilidade ao nível da cidade, nesta quinta-feira foi de total calmia, pessoas e bens circularam normalmente, as instituições estão a funcionar, o que se verifica é alguma expectativa nos eleitores nestes resultados que têm sido divulgados. São dados que estão sendo encarados com alguma serenidade e calmia até a sua fase final. As imagens são de Oliveira, Nelson Belarmino, STV, Nampula. Muito obrigado, Nelson Belarmino. Também o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique já veio a público dizer que, exceto alguns casos esporádicos, a situação de votação decorreu normalmente um pouco por todo o país. Mas agora vamos olhar para os resultados provisórios em relação à votação para as legislativas, para a eleição dos 250 deputados, e vamos olhar como é que posicionou-se o segundo maior círculo eleitoral do país. Estamos a falar da província de Zambésia, que elege praticamente 45 deputados. A Frelimo aparece na dianteira na Zambésia com 46,19%. 46,19% é o posicionamento da Frelimo na província da Zambésia. A Renamo aparece com 43,84%. O Movimento Democrático de Moçambique aparece em terceiro lugar com 9,81%. Estamos a falar de um nível de processamento de apenas 1,6% aqui segundo como fonte o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Vamos olhar para a província central de Manica, onde a Frelimo aparece com 50,74% dos votos contra 42,76% da Renamo e 4,73% do Movimento Democrático de Moçambique. Aliás, vamos muito rapidamente fazer mais um breve olhar. A Frelimo em Manica aparece com 50,74%, a Renamo com 42,76% e o Movimento Democrático de Moçambique com 4,73%. Aqui estamos a falar de um nível de processamento mais um pouco acima, 10,14% é o nível de processamento. A nossa fonte continua o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Voltamos para a Zona Sul, Maputo província. A Frelimo aparece com 70,71% dos votos em porcentagem. A Renamo aparece com 15,85% e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, com 11,3%. Estamos a falar de um nível de processamento de 16,4%. A nossa fonte é o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. E, por fim, vamos olhar para a província de Cabo Delgado, a terra natal do candidato presidencial da Frelimo, Planalto de Moeda. A Frelimo aparece aqui muito bem posicionada em termos daquilo que são os dados aqui apresentados, 79,79% na província de Cabo Delgado, 79,79% para a Frelimo e 16,23% para a Renamo, e o Movimento Democrático de Moçambique aparece com 3,44%. Também em termos de nível de processamento já estamos a falar de 12,73%. A nossa fonte mantém-se a mesma, o STAI. Portanto, Jeremias Langa, podemos lançar o debate. São estes os dados disponíveis ou colocados à disposição do público em geral pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral na tarde de hoje. Muito bem, podemos já acrescentar dados que nos chegaram ainda há pouco tempo de TET,
a Frelimo está com 47.165 votos contra 29.130 da Renamo e 6.768 do MDM. Portanto, um perfil mais ou menos semelhante ao que está a acontecer em Manica, é o que está a acontecer em Tete. São dados que acabam então por ser divulgados pelo STAI. Bom, doutor Herrera, vou começar por si. Este perfil dos resultados das legislativas na Zambésia, portanto, é certo que estamos a falar de 1% na Zambésia, eventualmente este perfil não seja ainda consistente. A Frelimo surge à frente da Renamo, ao contrário do que tinha acontecido nas presidenciais. Manica, o perfil é mais ou menos o perfil normal, enfim, daquilo que aconteceu nas presidenciais. A Maputo, província, igualmente é o perfil normal. Cabo Delgado, normalíssimo, diria. Enfim, peço-lhe esse comentário. Bom, eu penso que os números percentuais são extremamente baixos, não é? Quer dizer, conhecendo bem as teorias estatísticas, eu acho que ainda não cabe nenhum tipo de comentário, principalmente em relação à Zambésia, quer dizer, 1%. Até penso que é um pouco ousadia da STV mostrar esses dados. Pois. É o STAI que divulgou os resultados. Não, o STAI vai divulgar sempre as suas percentagens. Né? Nós vamos analisar aquilo que achamos que vale a pena analisar. Então, da Zambésia, penso que ainda não vale a pena. Ainda não vale a pena. As outras, talvez, um pouquinho mais, quer dizer, 10% começa a indicar algo. Ainda não é uma tendência do ponto de vista estatístico, mas começa a indicar algo. Da mesma maneira que analisamos para a presidência 25%, penso que podemos aqui fazer uma breve análise, e aqui realmente não foge muito ao perfil do que encontramos nos candidatos. O que é interessante, volto a repetir, é a possibilidade de concretizar-se a terceira força. Né? Quer dizer, nós vemos aqui, nós sabemos qual é a percentagem que é necessária para se fazer deputados, e aqui encontramos já uma percentagem que pode trazer um novo equilíbrio dentro do parlamento e uma Assembleia da República mais, vou chamar mais equitativa, mais republicana, mais capaz de corresponder àquilo que, penso eu, é a mensagem que os eleitores estão a passar a essas lideranças partidárias e esses partidos no sentido geral. E vemos que realmente ficam 3 partidos e que outros são outros. Delson, também lhe peço um comentário. Maputo Província é um dado curioso. Nas eleições autárquicas do MDM fez 42, 43% de votos. Aparece com 11, certo? As eleições autárquicas, estou a referir na província de Maputo. O município de Maputo é apenas uma unidade dentro de uma unidade maior que é a província. A Renamo com 15,85%, um dos melhores resultados também da Renamo a nível da província de Maputo. A Frelimo a ganhar de uma forma muito esmagadora na província de Maputo. Estou a olhar para estes dados, um pouco abstraindo-me da Zambésia, por causa da especificidade que a doutora Ireia já aqui mencionou. Qual é o comentário que lhe merece? Mas portanto, esta vitória esmagadora da Frelimo em Maputo, província, e ainda quase 80% em Cabo Delgado. Sim, a vitória esmagadora da Frelimo não seria de todo ela muito surpreendente, pode ser questões meramente estatísticas. Presumo eu que, uma vez finalizada, a gente pode não ter a diferença muito significativa. Agora, começa a ficar aqui evidente pelas questões e pelos dados que vamos recebendo, que definitivamente o aparecimento ou o reaparecimento da Renamo ela eclipsou o MDM. Não diria aqui que existe uma relação de casualidade entre o desempenho do MDM agora e o desempenho do MDM nas eleições autárquicas, mas torna-se aqui evidente que há um eclipse aqui por parte do MDM. As causas a gente pode encontrar de maneira várias. O Chiri tentou avançar muito por conta do que foi o desempenho do MDM, quer a nível da Assembleia Nacional, bem como a nível dos municípios que estão. Se formos a ver a nível da análise, a nível da Assembleia Nacional, diria que o MDM pouco de significativo acrescentou enquanto debate e alternativa política. Refiro-me a todo um processo de iniciativa legislativa.
Indo agora para a província da Zambésia, mais do que questões percentuais, seria de todo bom saber quais são os distritos da amostragem. Distrito da amostragem porque a província da Zambésia ela era diferenciada no que diz respeito à intenção de voto. Não podemos esquecer que tem a alta e a baixa Zambésia. Ela tem um comportamento diferenciado que pode mudar significativamente muito por conta do distrito ou da amostragem. Se nós tivermos... De qualquer modo, coloca sempre Frelimo e Renamo ali num tete-a-tete e depois sempre relega o MDM para um plano de Sim, eu gostaria de... Este perfil assistimos nos resultados presidenciais. Ainda que fossem dados, que fossem ao contrário, 46 é o que tinha a Lhacama, 43, 44 tinha Inhusse. Portanto, é como se tivessem invertido, mas o perfil do MDM é o mesmo. Sim, gostaria, eu fazia essa menção da alteração em função do resultado, porque os dados aqui mostrados, temos aqui a Renamo em segundo e a Frelimo em primeiro. Embora a diferença percentual não vá mais que 4. Reforça também, embora o MDM tenha, a nível da província da Zambésia, 2 municípios que, por aquilo que a gente chama efeito dominó, influência de um trabalho que é feito, esperávamos maior desempenho político e eleitoral desses dois, do MDM, em função disso, muito por conta também do resultado que teve nas eleições autárquicas, também a nível do município do Alto Moloco, é que eles fazem a parte da Alta Zambésia, que tem um comportamento diferenciado da Baixa Zambésia. Começa aqui também a ficar evidente, mais do que reforçar a intenção do voto da Renamo, também é claro aqui que o MDM perde, os votos perdidos pelo MDM, mais do que irem para Frelimo, é evidente que foram para Renamo. Voltaram para Renamo. Sim, e aí está, voltaram para Renamo. Padilha, um olhar a estes resultados das legislativas? Bem, aqui só é possível talvez olhar para 2, 3 casos apenas. No caso da Zambésia, como já disse a doutora Ireia, é um pouco ainda muito prematuro para fazer qualquer que seja a análise, apesar de indicações de alguma vantagem, mas é uma vantagem, podemos dizer, momentânea neste momento, então não é significativo. No caso de Manica, penso que o padrão parece seguir exatamente aquele também dos resultados presidenciais. Então, e a diferença ainda continua sendo dentro do intervalo de 10, 15% por aí. Não sei até que ponto é que, quando chegarmos ao nível de 51% de processamento como já vimos no caso das presidenciais, se esta diferença do ponto de vista percentual entre a Renamo e a Frelimo vai continuar dentro deste intervalo de 10, 15%, não sei. Mas parece-me que vai ser mesmo essa a tendência. Significa que, mais uma vez, aqui a Renamo vai efetivamente ganhar algum terreno, não é? Vai ganhar algum terreno. A Frelimo ainda continua a resistir, mas com algumas perdas do ponto de vista, digamos, dos resultados comparados com os de 2009. No caso de Cabo Delgado, também segue quase o mesmo padrão com as presidenciais. O candidato da Frelimo aqui, aliás, a Frelimo aqui continua sempre muito à frente. Então, isto é o que posso efetivamente fazer menção assim de imediato. No caso da província de Maputo, não me lembro bem qual foi o resultado do MDM em 2009, não me lembro, mas não me parece que esteja muito mal neste momento, não me parece, pelo menos com esta percentagem de 11,3%, não me parece que esteja demasiadamente a ser sancionada por qualquer coisa, até mesmo apesar do reconhecimento da presença da Renamo ter influenciado significativamente naquilo que é o resultado que o MDM vai alcançar, mas me parece estar ainda numa situação mais ou menos confortável, tendo em conta o tempo de vida deste partido. Muito bem. Jaime Macuan, leitura muito rápida destes números. Primeiro, dizer que bom, há aqui alguma mistificação do efeito Inhusse, principalmente em Cabo Delgado. Quando nós olhamos para
os dados eu não vejo este efeito em termos de número. Em 2009 houve 80,8%, agora estamos a 79 alguma coisa. Então, praticamente é o mesmo. É claro que esses números ainda podem mudar em função do nível de apuramento, mas até agora não estou a ver nenhum efeito. Ou seja, Cabo Delgado, essencialmente, acho que tem como referência o fato de ser um círculo em que a Frelimo ganha de forma folgada. E não vi ainda o efeito específico do filho da casa, não vi. Okay? Ao menos esses dados assim mostram. Em relação à província de Maputo, 70% são números muito expressivos com que a Frelimo ganha. Sim, mas olha, repare que a província de Maputo, 70% contra 88,4% de 2009. Portanto, há uma certa redução. E esta redução foi redistribuída entre a Frelimo entre Renamo e MDM. O MDM teve 3,9%. Okay. Então, nota-se sim, de facto, talvez algum spillover de Matola, que se sente também em termos da província de Maputo, quando se olha para o MDM. Sente-se isto. Agora, a Frelimo, de forma clara, perdeu aqui em Maputo. Eu acho que iria dizer isto em termos do que eu vejo em relação a esses dados. Pouco a acrescentar. De facto, a tendência não difere muito daquela que nós vimos nos blocos anteriores. Os dados ainda são, a percentagem de contagem ainda anda pelo 10%, né? 10, 12, para mim ainda é muito cedo. E gostaria também de ter uma estratificação dos locais em que essas percentagens foram levantadas. Eu penso que é extremamente importante esse dado, sabermos de que distrito se fala, de que distrito eleitoral estamos falando aqui. Porque pegar Matola e dizer, fazer contagem de Matola e depois trazer para aqui e dizer são 10% de contagem, ou no caso da Zambésia 1%, de onde? Mucuba, Gurue, Ili, Namacura, Mupea. Eu penso que essa estratificação trará matéria para maior debate, porque mesmo agora Cabo Delgado, como diziam os colegas, é igual a Gaza, Inhambane. Maputo é um pouco diferente, porque de facto Maputo, o grosso da população, Maputo está na cidade da Matola. Tirando a cidade da Matola, fica muito pouco de Maputo. Não sei a percentagem exata, mas posso arriscar, pelo menos 60%, 60% da população da província de Maputo deve estar na cidade da Matola, provavelmente. Então o impacto da cidade da Matola é muito grande na votação da província da Matola. Mas, no geral, a tendência continua sendo essa, como eu dizia no princípio, uma redução do nível de votação na Frelimo, como partido, e mesmo o nível do candidato presidencial também notamos uma redução comparado com a votação de 2009 no candidato Armando Emílio Guebuza. De novo, eu penso que aqui há de novo matéria para a gente parar, pensar e tentar discutir nas próximas vezes. Menos de Rosado. Eu vou tentar trazer um fator novo aqui. Que, sobretudo, quanto a Frelimo, é verdade que a Frelimo reduziu um bocadinho, mas eu tenho uma grande dificuldade mesmo em perceber qual é o argumento que está por trás quando se diz que o eleitorado do MDM foi para Renamo. Eu tenho uma grande dificuldade em perceber isso. Eu paro do... Onde é que foi então esse eleitorado? Para mim, uma coisa muito fundamental, talvez pela característica sociológica do eleitorado do MDM, com o eleitorado jovem, incluindo sobretudo os novos votantes, e uma das características sociológicas desse eleitorado é a sua volatilidade. De mudar... Pois, consoante as circunstâncias. Consoante as circunstâncias.
eu meto um fator muito importante aqui, a campanha do Partido Frelimo, que pode baralhar um bocadinho essa ideia do Renamo e o MDM terem lutado pelo eleitorado e a Frelimo ter ficado. Eu levanto a hipótese que uma parte do eleitorado do MDM, devido à sua característica de volatilidade, tenha ido para a Frelimo. Porque se forem a ver qual a diferença, existe uma diferença entre aquilo que foi do próprio candidato e aquilo que foi do próprio partido. Então, para mim não há um movimento tão linear quanto isso, dizer que o eleitorado saiu do MDM para mim isso, desculpa lá, mas não cola muito. Eu preciso de outros argumentos aqui que me convençam que o eleitorado saiu do MDM para Renamo e vice-versa e a Frelimo não entra nisso. Bem, uma questão que eu gostava de ouvir de vocês. A Renamo deu uma conferência de imprensa hoje, através do seu porta-voz António Mchanga, a dizer que ameaçar não aceitar resultados. No contexto em que foram preparadas estas eleições, um contexto de diálogo político, de paridade nos órgãos eleitorais, faz sentido esta afirmação? Jeremias, eu disse há 3, 4 meses atrás uma coisa muito fundamental que eu volto a dizer aqui, que a Renamo, com a lei eleitoral, tinha recebido um presente envenenado. E volto a dizer hoje, a Renamo aceitou uma lei eleitoral, enquanto a própria Renamo não refletiu sobre a lei eleitoral. A lei eleitoral continua com os mesmos problemas que tinha antes. O conjunto de garantias que deu aos partidos, ao nível das mesas de voto. Deixa eu continuar. Exato. Eu acho que o aumento de número de horas de partidos políticos, de delegados de lista nas mesas, isso é para baralhar mais os próprios partidos políticos. Se o partido político não consegue colocar nenhum delegado, você está a imaginar colocar mais um membro de mesa? Ainda mais porque o membro de mesa não tem a prerrogativa de apresentar reclamação. Então, aqui há uma contradição entre duas pessoas que você tem que ter na mesa, cada uma com as suas funções, mas que as funções não se substituem. O membro da mesa pode supostamente ver irregularidades, mas não pode reclamar. E o fiscal do partido pode reclamar. E o partido tinha que escolher, porque não tem capacidade. Quantas mesas tinha? 17 mil mesas, Jeremias. Você acha que partidos como o Renamo não tinham mesas aqui na Universidade do Armoniano? De acordo com os dados do STAI, seriam necessários por cada partido cerca de 50 E onde é que vão arranjar isso? Logística. Onde é que vão arranjar isso? Mas um partido que tem a aspiração nacional, tem a aspiração de governar, que tem que reunir 10 mil assinaturas para candidatar ao seu presidente, não consegue 51 mil membros pelo país. Pode esse partido governar? Pode ter essas aspirações? Mas, Jeremias, o problema é da logística. O problema é da logística. Eu arrisco a dizer que, porque mesmo o partido do Frelimo, que é o partido do Frelimo, utiliza o Estado. Então, eu arrisco a dizer que se a pirâmide se invertesse, ia ser mais ou menos a mesma coisa. Nascimento, quero ver a sua opinião. Faz ou não sentido uma reclamação da Renamo? Qual é a cota de parte de responsabilidade destes partidos? Como dizia Domingos de Rosário, exigiu um presente envenenado. Bem, eu não ouvi essa declaração, nem ouvi, porque passei o dia meio ocupado com algumas coisas, mas, assim, por terceiras pessoas, ouvi dizer que tinha havido uma declaração da Renamo, mas não tive acesso a essa declaração. É de lei que o partido pode apresentar reclamações, quer dizer, acho que está previsto na lei. Eu penso que a Renamo deve fazer é reunir os dados, reunir as provas que tem e, de acordo com a lei, submeter essas reclamações no lugar devido. Penso que há tribunais distritais, foram criados, né, de acordo com a lei. Não sei se estão a funcionar ou não, mas parece que as reclamações podem começar ao nível dos distritos até aos níveis que quiser. Então, no lugar da Renamo, eu reuniria os fatos, iria reunir os fatos, reunir a minha equipe jurídica do partido e trabalhar nesse processo. Pois, se bem que a questão central é reunir os factos de acordo com a lei eleitoral, na mesa,
o delegado apresentar o protesto junto do presidente da mesa. Portanto, não há aqui lugar, depois de passar o processo de votação, 2, 3 dias depois, o partido ir reclamar de coisas exatamente onde eu queria em Sangano, assim nunca exatamente onde eu queria chegar, Jeremias. Significa que o partido, quando entra para esses processos, tem que ter o nível de organização suficiente que permita preparar os seus delegados de mesa. Das mesas, não terá organização tem de preparar para os unir seus provas. Tem de preparar... Em primeiro lugar, onde surge é na mesa. Jeremias, tem que preparar seus membros, o delegado da mesa, no processo de formação desses seus membros, o delegado de mesa, no sentido de identificar os ilícitos eleitorais, registrá-los e pedir assessoria imediata da equipe jurídica do partido. Naturalmente que ele não pode agir sozinho, alguém tem que ter assessoria de alguma equipe e imediatamente submeter essa reclamação para os devidos, para os trâmites devidos. Agora, se isso não foi feito, claramente, Caranam vai ter dificuldades aqui para... Ou seja, voltamos à questão, o partido tem que estar organizado internamente para seguir esse processo, para seguir esses trâmites. Porque se não tiver seguido esse trâmite, vai ter sérias dificuldades para apresentar essas reclamações. De modo, o resto são declarações políticas que eu penso que tem a função que tem, mas neste caso concreto é preciso reunir as provas, trabalhá-las e submetê-las aos órgãos devidos. E está previsto na lei. Não me parece que seja um grande problema. E a Renamo tem toda... E tem, a mesma lei cuja aprovação foi efusivamente celebrada no Parlamento. Digo, a mesma lei cuja aprovação foi efusivamente celebrada. A aprovação efusiva é ótimo, é excelente, mas é preciso que depois os partidos se organizem, se preparem para implementar essa máquina. É uma máquina extremamente pesada que exige um nível de organização grande e sofisticado. Ou seja, estes elementos, não são estes os tais elementos indiciadores desses partidos que não ganham, porque nos detalhes, eventualmente muito do que se diz da estratégia, enfim, quer dizer, tem a ver com os detalhes organizacionais. Se um partido não consegue reunir 51 mil delegados num país com esta extensão, não pode aspirar a ganhar eleições. Qual é a garantia que nos dá de que vai montar uma estrutura de governação num Estado como este? Jeremias, eu sempre fiquei surpreendido por ouvir o presidente da Renamo de forma efusiva e repetitiva a dizer que estavam criadas as condições para eleições livres e justas. Ele disse várias vezes. Portanto, a Frelimo tinha aceito tudo. Parecia ter um nível de confiança muito alto, mas aí creio que existem 3 coisas fundamentais. Primeiro, a questão de estratégia. Um pouco de realismo político. Se você opera num contexto em que as regras, como nós vimos, são pontapeadas, você tem que estar pronto para lidar com isto. Segundo, nós temos uma estrutura, como aqui foi bem dito, de administração eleitoral, e mesmo naquilo que concerne aos partidos extremamente pesada, mobilizar 50 mil pessoas. Isto é um exército, acho que o nosso exército não tem essas pessoas todas. Para um ciclo que dura alguma coisa como 2 meses entre o início da campanha, a votação, a contagem, é preciso uma logística excepcional e vamos convir. Terceira coisa, esse nosso sistema eleitoral na componente administrativa é baseado num pressuposto que para mim não é sustentável, da desconfiança até ao detalhe. Portanto, só se justifica que nós tenhamos todos aqueles membros das mesas de Assembleia de Votos, porque de princípio desconfiamos que haja uma administração eleitoral isenta. E é preciso... Mas isso já está consumado. Sim, aí está. Bastante tempo. Os partidos, para além desta presença nas mesas, estão nas comissões do STAI distritais, nas comissões da CNE distritais, depois mesmo a réplica nas provinciais. Aqui, a nível do STAI, tem diretores nacionais. Portanto, a RNAM tem 3 diretores nacionais. Há um presidente. Sim. Há um diretor-geral no STAI, há 2 diretores-gerais adjuntos. Um nomeado pela Frelimo, outro nomeado pela RNAM.
há 5 diretores nacionais. Sim. Penso que são 3 pela Frelimo e 2 pela RENAM. E há diretores de áreas, qualquer coisa. Sim. Nomeados outra vez pelos partidos políticos. Sim, aí está. Isto tudo seria resolvido feitos na convicção de uma forma de que muito simples. Eram estes que ganhavam as muito eleições. simples. Profissionalizar estes órgãos. Entenda-se que profissionalização não é formar gente, dar-lhe meios. É, portanto, criar uma estrutura e também princípios que possam ser garantidos, que de fato haja uma profissionalização e independência dos órgãos, porque o custo que qualquer partido neste país tem para fiscalizar um processo eleitoral e impedir que seja prejudicado é extremamente alto e não é sustentável. Mas também queria aqui pôr um ponto, é que esses partidos, como bem disseste, fazem parte desta estrutura. E neste processo eleitoral aconteceram coisas, por exemplo, a questão da acreditação dos membros das mesas de voto, a questão dos delegados. Portanto, não se entende como é que os partidos, fazendo parte desta máquina toda, no processo preparatório, não conseguiram resolver estes problemas e eles depois acontecem no dia de votação. Portanto, há alguma coisa aqui que não vai bem. Eles fazem parte desta estrutura, não sei muito bem para quê, e no fim eles simplesmente vão agir de forma reativa. Então, essa estrutura, apenas para aqui fechar, esta estrutura é pesada e é insustentável para qualquer partido. É preciso haver um projeto claro de termos uma estrutura de administração eleitoral isenta, profissional, para que os partidos usem esses recursos que iriam usar para as 50 mil pessoas, para a sua estratégia, que é muito mais eficiente. Muito bem. Doutor Heré, quero ver o seu comentário. Afinal, não era a paridade o problema. Não, eu penso que aqui temos que ver a quantidade de funcionários ou membros seus que a Renamo conseguiu empregar. Com essa paridade. Era esta a questão central? Eu penso que esta era parte da questão central. Ela já não tinha participado nas autárquicas e havia um déficit muito grande no sentido de colocação dos seus membros. Sabemos que no Estado é um pouco mais difícil pelas razões que nós todos conhecemos. Então eu penso que aqui a principal preocupação foi realmente a colocação dos seus membros a todos os níveis, conseguiu. Eu já não me lembro o número de pessoas, mas foi bastante alto. Um número assinalável. Um número assinalável, cada um com seus salários, etc., com suas regalias. Então, eu penso que esta parte foi de um ganho da Renamo e talvez este era uma das razões pelas quais exigiu a famosa paridade. Mas eu ontem já dizia aqui e hoje volto a repetir. Os órgãos eleitorais criaram uma máquina e essa máquina tem uma dinâmica um pouco negativa, não só porque pode não favorecer a todos os partidos de maneira igual, mas principalmente porque ela não é funcional. Né? Então, todos os anos nós estamos a ver a questão de credenciais, a questão de urnas que não conseguem chegar a lugares específicos, a questão de material que não consegue chegar a tempo. Então, nós até já sugerimos nas reuniões que tivemos com eles ontem e hoje, o repensar desta máquina. Até crachás não tinham fotografia. Não consegue. Crachá, veja, que a própria União Europeia, a delegação, quando chega para observar em Tete, tem problemas, porque os crachás estavam em preto e branco, não estavam em colorido. Então, quer dizer, é preciso repensar esta máquina. Então, esta máquina não está a ser funcional e não é nenhuma questão que discrimina a Renamo, não. É que ela não está a ser funcional no seu sentido global. Não está a ser. Então, penso que é preciso repensar. Então, não são 2 diretores gerais ali, 3 diretores adjuntos, não. Absolutamente isto não conseguiu. Quer dizer, a máquina tem uma dinâmica própria e foi essa máquina que funcionou, ou seja, essa máquina que não funcionou. Então, temos a questão das credenciais em Nampula, que chegaram praticamente às 18 horas, mesmo para os nossos observadores. Então, e não se justifica, quer dizer, hoje em dia você pode perfeitamente com um celular dizer, imita as credenciais. A lei permite que na província se faça isso. Emitir credencial é algo muito simples. Quero acreditar que os funcionários hoje sabem o que é uma credencial, que há uns anos não sabiam. Então, é essa parte que penso que pode explicar essa questão.
E os membros da mesa de voto, para além de saber quais são as atribuições que eles têm, dentro da cidade de Maputo, eu votei na escola secundária da Polana, que é o centro, digamos assim, da onde tudo começa e possivelmente tudo acaba, não havia os membros da mesa de voto. Quer dizer, 2 partidos não levaram os membros da mesa de voto, só um, no centro da cidade. Só um partido é que estava presente. Então, eu penso que aqui o objetivo maior, quero acreditar, foi eu quero estar lá, eu quero fazer parte da máquina e passou a fazer parte. Então, eu penso que a reivindicação da paridade era para ter os seus membros lá, há uma desconfiança enorme, né? Então, era um pouco a volta a 94, e com essa paridade, realmente ficou-se, quer dizer, a satisfação foi feita a partir da colocação dos seus membros. Quer dizer alguma coisa? O processo eleitoral é um processo técnico. O que essa gente que é nomeada lá sabe do processo técnico eleitoral? Bom, o pressuposto é controlar. Acho que sabe controlar. Muitas pessoas que foram postas lá têm um grau acadêmico bastante alto. É que a máquina tem uma dinâmica. A máquina tem uma dinâmica. Eu posso ver na função pública, por exemplo. Muitas vezes entra um novo ministro. E a pessoa diz, mas esse entrou e não conseguiu mudar nada. É que existe uma máquina. E essa máquina é bastante pesada. Temos o presidente americano que entrou e a máquina o engoliu. Quer dizer, então, essa máquina que se precisa mexer. Adelson, e essa não foi mexida. Confesso, para mim, constitui um cruzamento surpreendente por conta, se formos a verificar que houve, no processo de revisão da legislação atual, houve alterações significativas e as alterações de relevo, essas foram por proposta da RENAM, que estavam criadas condições em função disso para que a RENAM pudesse fazer uso dela para que situações similares essas não podiam recorrer. Diz-se em regra de direito, quem alega é que tem a obrigação de provar, isso é ônus de prova, e mais do que o Domingos diz, quando diz que houve aqui um presente envenenado, eu digo que em nenhum momento alguém que tem uma equipa, faz uma equipa para recreativo, deve aceitar inscrever-se numa equipa profissional, sai completamente a partida, sai a perder. Se a gente vê aqui que num processo havia necessidade de termos 51 mil pessoas e a RENAM não consegue efetuar a sua construção em todas as 17 mil mesas de voto, terá poucas provas aqui para ter. Se permita-me, eu só ia partilhar 3 assuntos que julgo de relevo que estavam criados condições em função das várias reclamações anteriores. Primeiro é que diz respeito à questão de recurso. Em muitos momentos a RENAM alegou que todo um processo depois da rejeição a nível da mesa de voto, um processo não encontrava mecanismos de progressão no que diz respeito ao recurso contencioso. Com a incorporação agora, houve transformação dos tribunais comuns em épocas eleitorais em tribunais eleitorais de recurso. Houve um esforço por parte do governo em capacitar 470 juízes e procuradores para dar uma resposta adequada. Houve por parte da Comissão Nacional de Eleições, pela Instrução 17, um interesse para que pudesse alterar, criar condições que os juízes e os procuradores, na data e na ordem de votação, tivessem prioridade para tempo útil eles poderem estar presentes. Houve uma questão, quando a gente faz aqui a composição dos membros da mesa de voto, não podemos esquecer que 14 são eles selecionados pelo STAI, mas o restante 3 era um processo de indicação. Por cada uma das mesas de voto, nós tínhamos, por obrigação, quase, diria, 3 representantes de partidos. Tínhamos um delegado de candidatura e seu suplente e alguém de mesa de votos. E um dos aspectos que, se recuarmos, usar como exemplo as eleições autárquicas de Quilimane, não teria acontecido com a atual legislação, faz-se menção à questão do desaparecimento dos editais. Na atual revisão legislativa, é dado ao delegado de candidatura, ao membro da mesa de voto do partido. Quer dizer, cada partido tem 12 editais. E a lei já prevê que, caso haja perda ou destruição de desde que sejam originais, cada partido pode fazer prova disso. Não se fez proveito disso. Para uma questão que diz relativo ao enchimento das urnas, houve aqui embora não seja de toda ela, diria, um fator que possa evitar,
mas o processo de querer pôr a numeração dos boletins do voto e ser por obrigação, depois da destruição dos remanescentes, criar um mecanismo de garantir que não haja descontinuidade numérica. Quer dizer, qualquer boletim de voto adicional, ele estaria ali como um boletim rejeitado porque teria uma discussão numérica. Quer dizer, todo e qualquer tentativa da gente dizer que vai enchimento de votos, aqui ele encontra, diria, uma rejeição. E criou-se possibilidade, para dar resposta ao que ocorreu em 99, a possibilidade de, em caso de provar-se qualquer irregularidade, pudesse solicitar uma recontagem de voto. Eu estou a dar exemplo aqui dos elementos que julgo que estavam criadas todas as condições, em caso da Renamo ou outro partido descobrir que havia matéria suficiente de qualquer irregularidade ou fraude, poder dar os trâmites legais. Aliás, no dia da votação, os juízes e procuradores estiveram a trabalhar para julgar de imediato os ilícitos eleitorais que lhes fossem colocados. Portanto, foram todos eles mobilizados. Deixa saber que trabalho lhes foi dado. Não, foi mobilizado. E se nós queremos usar, pelo trabalho que foi efetuado pelos juízes e procuradores, usarmos referencial no processo da campanha eleitoral, houve, no que diz respeito ao ilícito eleitoral, algo parecido como 160 casos. E houve resposta adequada por tratar-se de sumários de 70% desses já foram dirimidos. Quer dizer, houve resposta das instituições. Aliás, a lei já determina que... Já determina. Houve resposta das instituições. O estatuto foi dado aos ilícitos eleitorais, é mais ou menos semelhante ao dos crimes de imprensa, portanto, tinham a prioridade. Tinham prioridade. Houve por parte, quer a nível institucional, quer a nível legal, todas as condições. Agora, torna-se totalmente patético que a gente venha agora, nos últimos, estar a fazer acusações antes da gente ir trazer aquilo que seriam as provas. Acho que faz de bem a Renamo ou do mais partido que travam as provas, até que seria bom para a sociedade e a credibilizar o processo, efetua a partilha, a comunicação, presumo eu que está disponível para poder fazer bom uso dela. Muito bem, Padilha, quero ver o seu comentário. Esta ideia dos partidos, aliás, basta vermos o mecanismo que foi usado. Uma conferência de imprensa para a comunicação social, quando os partidos forçaram a criação de órgãos eleitorais com a presença dos seus próprios membros lá. Ou seja, nem esse mecanismo estão a utilizar para julgar para essas situações. Mas queria ouvir o seu comentário relativamente a esta situação. Bem, eu, em princípio, eu não esperava um pronunciamento neste sentido, mas também não me admira muito que ele tenha surgido. Mas, ao mesmo tempo, é paradoxal porque contraria com tudo aquilo que nós ouvimos logo que, digamos, esta lei eleitoral foi aprovada. E como disse, vou recuperar o que o José disse, nós ouvimos o presidente da Renamo fazer pronunciamentos via comunicação social, ainda em Satungira, e quando saiu também fez o mesmo pronunciamento, dizendo que estavam criadas as condições para termos pela primeira vez no país eleições livres, justas e transparentes. Nós rimos em algum momento e ele disse isso, mas também disse mais que, olha, já foi dado um passo importantíssimo para a criação, digamos, de um Estado republicano. Aliás, na campanha eleitoral, o próprio da Câmara disse que Frelimo tinha aceito tudo o que eles tinham pedido. Então, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos um período muito complexo, digamos, de desconfiança muito alta em relação às instituições de administração eleitoral. E estas desconfianças estavam associadas a problemas reais e concretos que todos nós sabemos que, de facto, durante muito tempo e nas várias eleições que aconteceram no país, tivemos sinais claros de problemas de enchimento de urnas, urnas foram encontradas com pessoas e tal, viaturas com urnas e tal. Então, tudo isto cria, de alguma forma, uma certa desconfiança. A partidarização das instituições da administração de justiça eleitorais, veio essencialmente minimizar, digamos, este nível de desconfiança em relação à atuação das instituições da administração eleitoral. Porém, os partidos, infelizmente, não souberam preparar-se o suficiente para fazer face àquilo que eram as exigências criadas por este novo
formato, digamos, de legislação eleitoral. E, como disse o José, nós temos hoje uma máquina demasiadamente pesada, que é disfuncional, é problemática, é insustentável e provavelmente até aquela que cria as condições suficientemente boas para não se apresentarem argumentos de contradição ou de contrariedade aos resultados. Então, aqui, efetivamente, estamos numa situação em que há necessidade de uma mudança do ponto de vista da abordagem sobre processos eleitorais, em que é preciso reconhecermos quando estamos numa situação de derrota, mas também precisamos de vangloriar aquele que eventualmente ganha. Então, isso me parece importante. O debate todo, acho que é importante dizer às pessoas isso em casa, não deve desviar em relação a um elemento essencial, que houve ilícitos eleitorais extremamente graves aqui, que quem de direito deve fazer seguimento dos mesmos. E que posa nu o que ocorre nesse tipo de processo. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Muito bem, quero agradecer a vossa presença. O nosso tempo já expirou. Estou com o realizador ali a fazer uma pressão enorme já há algum tempo. Devolvo a palavra. Quero agradecer primeiro a vossa presença aqui. Este olhar, estes números, vamos continuar a dissecá-los. Em alguns dos casos, como vimos, são níveis de escrutínio ainda muito baixos. Por isso, vamos certamente continuar a acompanhar, a divulgar primeiro e depois a analisar exaustivamente estes resultados. Sr. Henriques, devolvo a palavra para si. Muito bem, Jeremias Langa, não nos resta mais nada senão uma vez mais agradecer a presença dos nossos convidados nesta longa noite eleitoral. Aliás, esta é apenas mais uma noite porque ainda temos um longo período para continuarmos a analisar. Se formos a ver os resultados, pelo menos das legislativas, ainda indicam uma percentagem de apenas 10%. Quer dizer que há ainda um longo percurso que temos pela frente para continuarmos a trazer estes dados para análises à volta deste processo eleitoral que marca as quintas eleições presidenciais, as quintas eleições multipartidárias do país. Portanto, foi um enorme prazer trabalhar para si. Agradecemos a todos os telespectadores que nos acompanharam ao longo desta noite de emissão eleitoral. Amanhã voltamos certamente com mais dados à volta daquilo que está a acontecer neste processo eleitoral. Boa noite, até lá, fique muito bem.